Você já se perguntou quantas histórias existem por trás de um silêncio? Quantas verdades ficam guardadas porque temos medo de revelar, medo de ser julgados, medo de perder quem amamos? Hoje vou te contar a história de uma mulher que suportou humilhações terríveis em silêncio absoluto por anos, sempre ao lado do marido frentista que todos desprezavam. Mas quando uma carta antiga veio à tona, tudo mudou. A verdade que ela guardava era tão poderosa que transformou completamente a forma como todos a viam. Prepare-se para uma história que vai te emocionar do começo ao fim e te fazer entender o poder da verdade guardada. Se inscreva agora no canal Status Bilionários e ative o sininho para não perder nenhuma história de superação e emoção que vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou. O posto de gasolina na Estrada Velha, que ligava duas cidades do interior de Minas Gerais, era pequeno e poeirento. Tinha apenas 4 bombas antigas que faziam barulho ao funcionar e um banheiro que estava sempre precisando de conserto. Era ali que Roberto trabalhava há 15 anos como frentista, vestindo um macacão azul desbotado que tinha seu nome bordado no peito com linha vermelha que estava desgastando com o tempo. Ele acordava todos os dias às 5 da manhã, tomava um café rápido que Mariana preparava com carinho, beijava a esposa na testa e saía para pegar o ônibus que o deixava no posto às 6 em ponto. Mariana ficava em casa, cuidando da pequena casa alugada que dividiam, lavando roupas no tanque do quintal, preparando a comida simples, mas sempre feita com amor, esperando o marido voltar no final do dia cansado e cheirando a gasolina. Ela nunca reclamava, nunca dizia que queria mais, que merecia melhor, que sonhava com outra vida. Apenas sorria para Roberto quando ele chegava e servia o jantar na mesa pequena da cozinha apertada. O que ninguém sabia, o que nem mesmo Roberto desconfiava completamente, era quem Mariana realmente era. Ela havia guardado esse segredo por tanto tempo que às vezes parecia que nem ela mesma se lembrava mais. Mas a verdade estava ali, escondida numa caixa velha de sapatos no fundo do armário, esperando o momento certo de vir à tona. Tudo começou a mudar numa tarde de sábado, quando a família de Roberto veio visitá-los. A mãe dele, Dona Celeste, era uma mulher de língua afiada que nunca escondeu sua decepção com a nora. Desde o dia que o filho anunciou o casamento com Mariana, ela deixou claro que achava aquela união um erro terrível. Mariana era quieta demais, simples demais, não tinha família conhecida, não tinha dinheiro, não tinha nada para oferecer. E pior ainda, ela parecia aceitar tudo, sem questionar, sem lutar, como se não tivesse amor próprio algum. Dona Celeste entrou na casa pequena, com o nariz empinado, olhando ao redor com desprezo mal disfarçado. Passou o dedo na estante velha procurando poeira. Abriu a geladeira sem pedir licença para verificar o que tinha lá dentro, sentou-se à mesa e esperou ser servida como se estivesse num restaurante caro. Mariana, onde está o almoço? Espero que você tenha feito alguma coisa decente hoje. Pelo menos uma vez na vida, tente não envergonhar meu filho. Mariana estava na cozinha terminando de preparar a comida. Tinha acordado mais cedo ainda naquele dia para fazer um frango assado especial, arroz com açafrão, feijão tropeiro, uma salada caprichada e até um pudim de sobremesa. Gastou o dinheiro que estava guardando para comprar um sapato novo, porque queria que tudo estivesse perfeito para a visita da sogra. Mas quando serviu a mesa com as mãos tremendo um pouco de nervosismo, Dona Celeste olhou para os pratos e fez uma careta. Isso é tudo? Pensei que você fosse fazer um esforço maior sabendo que eu vinha. Mas, enfim, não posso esperar muito de quem não foi criada com educação adequada, não é mesmo? Roberto engoliu seco, claramente desconfortável, mas não disse nada. Nunca dizia. Tinha medo da mãe desde criança, e esse medo o paralisava toda vez que ela humilhava Mariana na frente dele. Mariana apenas sorriu, aquele sorriso triste que já tinha se tornado parte permanente do seu rosto, e sentou-se para comer em silêncio. Após o almoço, enquanto Mariana lavava a louça na pia pequena da cozinha, Dona Celeste continuou suas críticas na sala, onde Roberto fingia ler jornal no sofá velho. Você sabe que eu só quero o melhor para você, meu filho. Mas essa mulher não te valoriza. Olha essa casa, olha como vocês vivem. Você merecia alguém com mais ambição, alguém que te empurrasse para cima, não alguém que se contenta com essa miséria toda. Roberto tentou defender timidamente. Mãe, a Mariana é uma boa esposa. Ela cuida de mim, faz tudo direitinho. Dona Celeste soltou uma risada seca. Boa esposa? Roberto, acorda pra vida. Uma boa esposa te ajudaria a crescer, te incentivaria a buscar coisa melhor. Mas essa aí nem família tem pra ajudar vocês. Apareceu do nada, sem passado, sem ninguém. Você já parou pra pensar nisso? De onde ela veio? Quem são os pais dela? Porque ela nunca fala sobre o passado. Mariana ouviu tudo da cozinha, cada palavra penetrando como agulhas no coração. Apertou a esponja com força na mão. Respirou fundo
e continuou lavando os pratos em silêncio. Já tinha ouvido aquilo tantas vezes que as palavras quase não doíam mais. Quase. Quando Dona Celeste finalmente foi embora algumas horas depois, a casa ficou em silêncio pesado. Roberto se sentou no sofá e ligou a televisão, evitando olhar para a esposa. Mariana terminou de arrumar a cozinha, guardou as sobras na geladeira, limpou a mesa e foi para o quarto. Sentou-se na beirada da cama e olhou para o armário velho de madeira escura que rangia ao abrir. Lá no fundo, embaixo de cobertores e roupas de inverno, estava a caixa de sapatos. Ela não abria aquela caixa há 5 anos. Tinha prometido a si mesma que nunca mais olharia, que deixaria o passado enterrado para sempre. Mas naquele dia, depois de mais uma tarde de humilhações, ela sentiu vontade de abrir. Sentiu vontade de lembrar quem ela era antes de se tornar a esposa desprezada do frentista. Com mãos trêmulas, puxou a caixa e abriu devagar. Lá dentro estavam fotografias antigas, algumas amareladas pelo tempo. Mariana jovem, usando vestidos elegantes, sorrindo em festas sofisticadas, rodeada de pessoas bem vestidas. Havia diplomas, certificados, documentos que contavam uma história completamente diferente da vida que ela vivia agora. E no fundo da caixa, cuidadosamente dobrada, estava a carta. A carta que mudaria tudo se alguém a lesse. A carta que explicava por que ela havia deixado tudo para trás, por que escolheu viver na simplicidade, por que aceitou casar com Roberto, sabendo que a vida seria dura. Mariana pegou a carta com cuidado, como se fosse um tesouro frágil, e começou a ler em silêncio. As lágrimas desceram pelo rosto enquanto as palavras traziam de volta memórias dolorosas, mas também libertadoras. Querida Mariana, sei que está lendo isso anos depois de eu ter partido. Espero que tenha encontrado a paz que tanto buscava, longe do mundo que te machucou tanto. Seu pai e eu sempre te amamos, mas entendemos sua decisão de partir. Entendemos que você precisava fugir das expectativas, das cobranças, da vida que não era sua escolha, mas sim a nossa imposição. Você sempre foi diferente das outras moças da nossa família. Sempre quis simplicidade, enquanto todos ao seu redor queriam luxo. Sempre valorizou o amor verdadeiro, enquanto todos ao seu redor valorizavam status e dinheiro. Quando você nos disse que tinha se apaixonado por um homem simples, um trabalhador honesto, e que queria viver uma vida comum ao lado dele, nós não entendemos no início. Tentamos te convencer a ficar, a aceitar o casamento arranjado com o filho do empresário, a assumir seu lugar na empresa da família. Mas você foi firme. Disse que preferia ser feliz sendo ninguém do que ser infeliz sendo alguém importante. E partiu. Mariana continuou lendo a carta da mãe, que havia falecido 3 anos após ela sair de casa. A carta que ela encontrou num envelope enviado por um advogado da família, junto com documentos que ela nunca teve coragem de mostrar para Roberto. Filha, sua avó me fez prometer antes de morrer que eu te escreveria essa carta. Ela disse que você precisaria ler isso um dia, quando a vida ficasse difícil demais, quando você duvidasse das suas escolhas. Então aqui está a verdade que talvez você não saiba completamente. Você não é apenas nossa filha. Você é a herdeira de uma fortuna considerável que vem da sua avó paterna. Quando ela faleceu, deixou tudo para você, pulando a geração do meio porque sabia que seu pai e eu gastaríamos tudo de forma fútil. Ela te conhecia melhor do que nós mesmos. Sabia que você tinha um coração puro, que você usaria o dinheiro para fazer o bem, para ajudar pessoas, para viver com propósito. O advogado que está enviando essa carta junto com os documentos tem instruções claras. A herança está guardada em seu nome, intocada, esperando você decidir o que fazer com ela. Não importa quantos anos passem, estará sempre lá. Mas minha filha, sua avó deixou uma condição. Você só pode acessar a herança se tiver certeza absoluta de que o homem ao seu lado te ama pelo que você é, não pelo que você tem. Ela viu tanto casamento falso na nossa família, tanto interesse por dinheiro disfarçado de amor, que quis te proteger disso. Por isso a condição: viva sua vida simples, seja amada por quem você é de verdade. E quando tiver certeza absoluta de que encontrou amor verdadeiro, então a herança será sua para usar como quiser. Mariana dobrou a carta novamente e colocou de volta na caixa com cuidado. Olhou para os documentos que provavam tudo: certidões, extratos bancários, testamento da avó. Tudo ali, tudo real, tudo esperando por ela há anos. E ela nunca tinha contado para Roberto. Nunca tinha dado nenhuma pista. Viveu na pobreza, suportou humilhações, aceitou ser desprezada pela família dele, tudo para ter certeza. Certeza de que ele a amava de verdade. Mas será que amava? Será que um homem que não a defendia da própria mãe, que deixava ela ser humilhada repetidamente, sem dizer uma palavra, realmente a amava? Ou ele apenas se acostumou com ela, com a conveniência de ter alguém que cuidava de tudo sem reclamar? Essa dúvida tinha corroído o coração de Mariana durante anos, e agora estava chegando ao limite de quanto conseguia suportar.
guardou a caixa de volta no armário e saiu do quarto. Roberto ainda estava no sofá, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Ela parou na porta da sala e o observou por um longo momento. Ele nem percebeu. Estava tão distraído, tão alheio ao sofrimento dela, que nem notou a esposa parada ali, olhando para ele com olhos cheios de lágrimas e perguntas não respondidas. Naquela noite, Mariana quase não dormiu. Ficou deitada ao lado de Roberto, ouvindo ele roncar suavemente, pensando em tudo que tinha aberto mão para estar ali. Pensou na vida que poderia ter tido. Na casa grande e confortável, nos vestidos bonitos, nas viagens, nos luxos. Mas também pensou em por que tinha escolhido sair. Tinha saído porque estava sufocada naquele mundo de aparências, de falsidade, de relacionamentos vazios, baseados em interesse. Tinha saído porque conheceu Roberto num dia que seu carro quebrou na estrada e ele, trabalhando naquele mesmo posto de gasolina, a ajudou com gentileza genuína, sem saber quem ela era. Ele a tratou como uma pessoa normal, sorriu para ela com simplicidade, ofereceu água enquanto esperava o guincho chegar. E ela se apaixonou por aquela simplicidade, por aquela honestidade, por aquele homem que não queria nada dela além de um sorriso de agradecimento. A situação chegou ao ponto crítico numa manhã de domingo, 3 semanas depois. Dona Celeste apareceu sem avisar, como sempre fazia. Dessa vez, trazendo a irmã mais nova de Roberto, Patrícia, que tinha acabado de se formar em administração e estava cheia de si. As duas entraram na casa como donas do lugar e sentaram-se à mesa esperando café. Mariana estava no quintal, estendendo roupas, mas largou tudo e veio preparar algo para as visitas. Fez café fresco, separou o bolo que tinha feito no dia anterior, arrumou a mesa com capricho. Mas quando serviu, Patrícia olhou para ela com desdém. Mariana, você não cansa de viver essa vidinha pequenininha? Olha para você, com essa roupa de dona de casa pobre, essas mãos calejadas de tanto lavar roupa. Eu jamais me contentaria com tão pouco. Tenho pena de você, sabia? Mariana sentiu algo quebrar dentro dela. Não foi raiva, não foi mágoa, foi cansaço. Cansaço profundo de anos aguentando aquilo sem nunca revidar. Ela olhou para Roberto, que estava sentado ali, ouvindo a irmã humilhar a esposa dele e não fazia absolutamente nada. Como sempre, Patrícia continuou. Meu irmão merecia alguém com mais classe, mais educação. Alguém que viesse de uma família de verdade. Não alguém que apareceu do nada, sem sobrenome, sem história. Você é um mistério, Mariana, e não do tipo bom, do tipo suspeito. Foi nesse momento que algo dentro de Mariana finalmente estourou. Ela colocou a xícara de café que estava segurando sobre a mesa com mais força do que pretendia, fazendo um barulho seco que fez todos olharem para ela surpresos. Quer saber meu sobrenome, Patrícia? Quer saber de onde eu vim? Quer saber quem eu sou? A voz dela saiu diferente. Não era mais aquela voz suave e submissa que todos conheciam. Era firme, clara, cheia de uma autoridade que nunca tinha mostrado antes. Roberto olhou para a esposa como se estivesse vendo uma estranha. Mariana saiu da sala e foi para o quarto. Voltou segundos depois, carregando a caixa de sapatos. Colocou a caixa sobre a mesa, bem no meio, empurrando as xícaras de café para o lado. Abriu devagar e começou a tirar as fotografias, uma por uma, colocando-as em fileira para que todos vissem. Essa sou eu aos 18 anos, na formatura do colégio. Colégio Interno Suíço, um dos mais caros do mundo. Essa aqui sou eu aos 20, me formando em literatura comparada numa universidade particular. Essa aqui sou eu aos 22 no casamento da prima, usando um vestido que custou mais do que essa casa inteira vale. Dona Celeste pegou uma das fotos com mãos trêmulas, aproximando dos olhos para ver melhor. Não pode ser. Isso não pode ser você. Mariana continuou, agora tirando os documentos. Meu nome completo é Mariana Helena Drummond Albuquerque. Sou neta do industrial Henrique Drummond, filha única de Beatriz Drummond Albuquerque. Cresci numa mansão com 18 quartos em Petrópolis. Estudei em escolas particulares a vida inteira. Fui criada com babás, motoristas, empregados. E larguei tudo isso aos 25 anos, porque não suportava mais aquela vida falsa, superficial, vazia. O silêncio na sala era absoluto. Roberto estava pálido, olhando para a esposa como se nunca a tivesse visto antes na vida. Mariana então pegou a carta da mãe e começou a ler em voz alta, sua voz tremendo, mas firme. Quando terminou, colocou a carta de volta e olhou para Roberto. Você quer saber por que eu nunca te contei? Porque vivi todos esses anos nessa casa pequena, lavando roupa no tanque, cozinhando nessa cozinha apertada, suportando humilhações da sua família sem dizer uma palavra. Porque eu queria ter certeza absoluta de que você me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Minha avó foi sábia. Ela sabia que dinheiro atrai pessoas erradas pelos motivos errados. Então, eu escondi tudo. Vivi como uma mulher simples, para descobrir se tinha encontrado amor verdadeiro. Ela parou, as lágrimas agora caindo livremente.
Mas sabe o que descobri, Roberto? Descobri que você é covarde. Descobri que você me deixa ser humilhada pela sua mãe, pela sua irmã, por qualquer um que entre nessa casa, e você não faz nada. Absolutamente nada. Você senta aí quieto, fingindo que não está vendo, e me deixa sozinha. Roberto finalmente encontrou a voz, embora ela saísse fraca e assustada. Mariana, eu não sabia. Se eu soubesse, ela o interrompeu. Se você soubesse o quê? Que eu tenho dinheiro? Então aí sim você me defenderia? Aí sim eu valeria alguma coisa para você? Vê como você acabou de provar meu ponto? O amor verdadeiro não depende do que a pessoa tem, Roberto. Depende de respeito, de companheirismo, de proteção mútua. E você nunca me deu nada disso. Dona Celeste tentou falar, mas a voz saiu estrangulada. Nós não sabíamos. Se soubéssemos quem você era. Exatamente, interrompeu Mariana. Se soubessem quem eu era, me tratariam diferente, mas eu não sou mais valiosa agora do que era 10 minutos atrás. Sou a mesma pessoa. A única diferença é que agora vocês sabem que eu poderia comprar essa casa inteira 10 vezes se quisesse. E isso muda tudo para vocês, não é? Porque nunca foi sobre quem eu sou. Foi sempre sobre o que pensavam que eu tinha ou não tinha. O silêncio que seguiu foi pesado e constrangedor. Mariana começou a guardar as fotos e documentos de volta na caixa. Vou ficar em casa hoje pensando sobre tudo isso. Roberto, quando você voltar do trabalho amanhã, teremos uma conversa séria sobre nosso casamento. Porque não sei se quero continuar numa relação onde sou defendida apenas quando descobrem que tenho dinheiro. Preciso de um homem que me defenda quando acham que não tenho nada. Dona Celeste e Patrícia saíram da casa rapidamente, constrangidas e em silêncio. Roberto ficou sentado à mesa, olhando para a esposa com olhos cheios de lágrimas. Mariana, me desculpa, eu fui um covarde mesmo. Ela levantou a mão pedindo silêncio. Não quero ouvir desculpas agora, Roberto. Quero ações, quero mudança real. E não sei se você é capaz disso. Vamos ver. Nos dias seguintes, Roberto mudou completamente. Quando a mãe ligou tentando fazer as pazes, ele disse firmemente que ela precisava pedir desculpas para Mariana e tratar a nora com respeito, ou não seria mais bem-vinda na casa deles. Quando Patrícia tentou minimizar o que tinha feito, ele desligou o telefone na cara dela. Começou a defender Mariana em cada pequena situação, a valorizá-la publicamente, a demonstrar o amor que sempre sentiu, mas nunca teve coragem de mostrar. E lentamente, muito lentamente, Mariana começou a acreditar que talvez, apenas talvez, ele tivesse aprendido a lição. 6 meses depois, eles estavam sentados no sofá velho da sala, quando Mariana finalmente disse as palavras que Roberto estava esperando ouvir. Eu te perdoo. E mais do que isso, eu acredito em você agora. Acredito que você me ama de verdade. Roberto chorou de alívio e gratidão. E sobre o dinheiro, o que você vai fazer? Mariana sorriu, aquele sorriso que ele não via há anos. Vamos usar para fazer o bem. Vamos ajudar pessoas que precisam. Vamos criar oportunidades. Vamos viver confortavelmente, mas com propósito. Mas a melhor parte é que vamos fazer juntos, como um casal de verdade. A história de Mariana e Roberto ensinou uma lição poderosa para todos que a conheceram. O valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em quem ela é. E o amor verdadeiro se prova não nas horas fáceis, mas nas horas difíceis, quando defender alguém custa algo. Muitas vezes guardamos verdades por medo, mas quando elas vêm à tona, têm o poder de transformar tudo. Se você está passando por algo parecido, se está escondendo quem realmente é por medo de não ser amado, lembre-se dessa história. A verdade sempre encontra um caminho, e quando encontra, liberta. Inscreva-se no canal Status Bilionários para mais histórias que vão tocar seu coração e transformar a forma como você vê as relações e o valor das pessoas. Ative o sininho e compartilhe com quem precisa entender que todos merecem ser valorizados pelo que são, não pelo que têm. Até a próxima história que vai emocionar você.